Bom dia, meus prezados alunos. Espero que estejam todos vocês gozando de saúde plena. Esse vídeo eu estou fazendo para falar do conteúdo dessa semana, que é o reino fungi, os fungos. Esses seres vivos, antigamente ele pertencia ao reino das plantas, porque ele tinha característica de vegetal. Por exemplo, ele apresentava parede celular, a reprodução é por meio de esporos, semelhante às plantas. No entanto, se verificou depois que esses seres vivos ele tinha característica também de animal. Por exemplo, a parede celular dele é constituída de quitina, que é um carboidrato próprio dos animais, presente nos artrópodes, que são os insetos, os crustáceos, por exemplo, né? E também ele armazenava as substâncias de reserva na forma de glicogênio, que é um carboidrato de reserva presente apenas nos animais. Os vegetais eles armazenam na forma de amido. Então esse ser vivo ele tinha as duas características, de animal e de planta. Então, por isso se formou um reino exclusivo para eles. As características gerais desses seres vivos, dos fungos, primeiro eles são heterótrofos, a gente não deve esquecer disso. Heterótrofos são aqueles organismos que não conseguem fabricar seu próprio alimento, é a nutrição heterotrófica. Como eu já falei, a substância de reserva dele é o glicogênio. Ele apresenta a parede celular constituída de quitina. E a digestão dele é extracorpórea, ou seja, ele libera enzimas no ambiente e a digestão ocorre fora do corpo dele. Em relação ao corpo, o corpo dele é chamado de micélio. Esse micélio ele é formado por um emaranhado de hifas, filamentos, vários filamentos enrolados uns sobre os outros. E esses filamentos eles são formados de células que podem estar se comunicando uma com a outra, separada por septos e se comunicando uma com as outras, que aí você chama hifas septadas. E essas hifas septadas elas podem ter um núcleo, que é chamado de monocariótica, ou dois núcleos, chamado dicariótica. E aqueles fungos que apresentam hifas sem septos são chamadas hifas cenocíticas. Os principais representantes desses seres vivos, nós temos os bolores, que pertencem aos grupos dos zigomycetos. Os bolores, nós temos como exemplo aquele mofo preto que dá no pão, né? Temos o mofo que dá nas roupas. Temos as leveduras que pertencem ao filo dos ascomicetos. As leveduras você pode dar como nome a Saccharomyces cerevisiae, que é o nome do fungo, né? É o nome científico do fungo da levedura, que é o fermento biológico, aquele utilizado para fazer, né, por exemplo, o pão, né? O pão ele é feito a partir desse fermento biológico. Quando você coloca esse fermento, a massa do pão ela incha devido ao processo da fermentação, que libera no processo, fermentação alcoólica, que libera álcool e CO2. E o CO2 faz com que a massa do pão cresça. Nós temos também como exemplo os basidiomicetos, que são os cogumelos, tipo a orelha de pau, o champignon, que é utilizado na alimentação. E a reprodução, nós temos, os fungos têm dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, que é uma reprodução onde não envolve gametas, você tem o brotamento,
né, que ocorre nas leveduras e também em outros tipos de cascomicetos tem uns esporos especiais chamados conídeos, esporos assexuados, né, que é considerado uma reprodução assexuada. E também você tem a reprodução sexuada, que pode ocorrer nos ascomicetos, em determinados tipos de ascomicetos e nos basidiomicetos. É também interessante a gente falar em duas coisas que envolvem os fungos. Associação mutualística, melhor dizendo. O que é uma associação mutualística? É uma associação ecológica, né, entre dois seres vivos, em que esses seres, os dois se beneficiam com essa associação. E nenhum deles pode viver em separados. Não pode viver separar um do outro, vai provocar a morte desse organismo. Então, o líquen é um tipo de associação mutualística entre um fungo e uma cianobactéria ou alga, e tem as micorrizas, que é a associação de um fungo com raiz de certas plantas. O líquen, o fungo, ele absorve a água que vai servir para alga, e a alga, ou a cianobactéria, faz a fotossíntese, produz os açúcares que vai servir para o fungo. Então os dois são beneficiados. Da mesma maneira, no caso das micorrizas, o fungo contribui aumentando a área de absorção da raiz da planta, né? As orquídeas, por exemplo, elas só germinam as sementes se tiver micorrizas. E quanto à importância, nós já tem importância na produção do álcool, do álcool etílico, né? Tanto para esse álcool que nós utilizamos agora, né? Estamos usando muito álcool para esterilizar, né? Álcool também na produção de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Na produção dos alimentos, como o pão, também é utilizado na produção de remédios. A penicilina é um antibiótico que é produzido a partir de um fungo chamado penicílio. E também tem os fungos que servem de alimentos. Bem, eu estou só dando aqui uma introdução a esse reino, mas vou postar 10 aulas de 6 minutos a 7 minutos explicando todo esse conteúdo do reino fungi. E vou postar também uma atividade que se resume em 2 cruzadinhas para vocês fazerem pesquisando, tanto no vídeo como no livro didático, que vai estar todo o conteúdo lá. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.